Tá ao vivo aí? Fala, galera que me segue aqui nas redes sociais. Estou aqui hoje com o nosso amigo Carlos Viana, jornalista e candidato ao Senado também aqui de Minas Gerais. A gente vai fazer um bate-papo, porque está aqui em Divinópolis hoje, né, Carlos? Claro. Veio na nossa cidade de Divinópolis aqui para a gente falar um pouco da política aqui de Minas Gerais, o que a gente pode oferecer, eu como deputado estadual e ele como senador. Fiquem à vontade, vão entrando, vão compartilhando e pode deixar as perguntas aí para a gente estar respondendo todos vocês aí, beleza? Vamos embora! Então vamos lá. Carlos também entrou aqui agora no Isso, agora também estou ao vivo aqui na minha página, jornalista Carlos Viana. Meu boa noite a você de toda Minas Gerais que nos acompanha, gente querida, muito obrigado ao Sandro, ao Rodrigo, lá de Moema, um abraço, a Silvana, Lagoa da Prata. Olha, você está rodado mesmo com o povo aqui. Não, mas ele vai bombar agora que eu estou com você, né, Carlos? Aí vai dar muito certo. obrigado. Felizlândia, Nova Serrana, Uberlândia, que coisa boa. Vou estar aí quarta-feira, viu, Gustavo? Temos um grande evento aí em Uberlândia, quarta-feira à noite, em companhia do prefeito Odelmo. Vamos trabalhar aí em Uberlândia bastante. Às 2 horas da tarde vamos estar em Uberaba. Vamos fazer uma caminhada lá, Cleitinho, 3 horas no calçadão de Uberaba. E à noite vamos para um grande evento com as lideranças de Uberlândia. Para fazer política, tem que fazer política na rua, né? Não, tem, com certeza. Com as pessoas, não tem essa história de ficar se escondendo da política como a gente... hoje em dia acaba acompanhando. Eu falo muito, Carlos, que os inocentes hoje estão pagando pelos pecadores, porque por mais que a gente, eu sou novo na política, você está entrando agora, e o que acontece? A política está tão desacreditada hoje que a gente sai para pedir voto, as pessoas não estão acreditando. E é um desses motivos que eu estou trazendo o Carlos Viana aqui, gente. Por quê? O Carlos Viana, ele nunca foi político, é a primeira vez dele. E eu vejo muitas pessoas me perguntando para quem que a gente vai votar para Senado. Muita gente já tem um voto para governador, já tem para presidente, mas para Senado parece que é um pouco ofusco. Então está na hora de suma importância que nesse ano de eleitoral agora em Minas Gerais, a gente vai ter 2 candidatos a Senado. Então está na hora de escolher. Para muitas pessoas que me perguntam, está aqui um candidato que eu vou votar e eu acredito nele. Obrigado. Por quê? Primeira coisa, não é político. Então a gente acha que precisa renovar a política do Brasil com pessoas que não são políticas, que têm outros pensamentos. Então vamos fazer uma coisa, eu vou me apresentar. Fica à vontade, e depois cara. você se apresenta para o meu pessoal também, de toda Minas Gerais. Não é? Olha, gente, eu sou jornalista já há 25 anos, sou professor universitário. Trabalho nos últimos 12 na Rádio Itatiaia e na TV Record. Graças a Deus posso dizer que sou um dos jornalistas mais ouvidos hoje e respeitados de Minas Gerais pela minha coerência. Eu sempre busquei ser muito firme nas minhas opiniões, mas sempre respeitei muito as posições diferentes. Eu não me imponho, eu sei muito bem o que é a gente poder opinar sem querer impor aos outros. Então, meu muito obrigado a vocês. Sou candidato ao Senado, meu número é 310, estou no PHS, o mesmo partido do prefeito Alexandre Calil. E também, pelas pesquisas que nós temos aí, estou em segundo lugar. São 2 vagas esse ano, muita gente não sabe, mas esse ano nós vamos votar para 2 senadores, né? Você vai renovar os 2 que nós temos, vão sair Aécio Neves e Zezé Perrella, já vão tarde, inclusive, me permito aqui ser bastante sincero, e vocês vão poder escolher 2 senadores. Eu estou como o segundo hoje preferido nas pesquisas e agradeço ao Cleitinho aqui de me receber em Divinópolis para a gente conversar com toda a região centro-oeste. Carlos, é de suma importância que eu vejo muita gente falando sobre a questão do voto branco e nulo. Sim. Eu acho que o voto branco e nulo não vai ganhar o jogo da política do Brasil, não. Então, por isso que eu estou te trazendo aqui, para muitas pessoas que estão sem opção para candidato a Senado, eu acho que você é a melhor opção que tem em Minas Gerais hoje. Então, assim, para mim estar falando isso hoje aqui para o meu público aqui, porque eu não me alinho muito a político, não, mas eu estou alinhando a você, acreditando em você, porque você não é político. Sim. Então, o seu pensamento, eu tenho certeza que é da contramão da política velha. Então, a gente precisa renovar. Eu acho que você é uma das renovações aqui no estado de Minas Gerais. Obrigado, e tem tudo para dar certo. Só para vocês terem base, gente, eu sou do partido PPS, meu partido não coligou com o partido deles, meu partido coligou com outros senadores, mas eu acredito em pessoas e acredito em ideias, não acredito em partido. Por isso que eu estou aqui com o Carlos Viana, que se fizer errado também eu vou te fiscalizar e vou te xingar, viu? A gente da vida pública tem que ter transparência. Mas eu sei que você tem. Não, são 25 anos do jornalismo, sabe? 12 só de âncora de televisão na Record. Isso traz uma responsabilidade muito grande diante das pessoas. Agora, o que está acontecendo, até o meu pessoal, Cleitinho, se apresenta para o meu pessoal aqui também, a turma quer te conhecer lá. Olha. Uma boa noite a todos, né? Eu sou o Cleitinho aqui da cidade de Divinópolis, candidato a deputado estadual, já sou vereador. Saí há 2 anos atrás, que eu nunca tinha pensado em ser político, eu vim da música, cara, cantava, muita gente aqui da região sabe disso, e eu sempre fui um revoltado com a política, porque eu nunca acreditei na política. E o que me fez dessa vontade de sair candidato? Porque eu sempre subi em cima dos palcos e criticava os políticos da minha região e da minha cidade aqui. E esses políticos
começaram a me boicotar, começaram a ligar para os contratantes, só não contrata ele não, que sobe em cima do palco e fala mal de político. Aí o que aconteceu? O meu show começaram a cair. Teve um dia que eu estava assistindo o Ratinho pegou e falou assim, você que é um revoltado com a política, por que você não entra na política e tenta fazer diferente? Eu falei, sabe uma coisa? Eles tiraram de mim que eu mais gosto, que é cantar. Então eu vou entrar na política agora e tirar deles que eles mais gostam, que é roubar. Então nessa vida pública que eu tenho hoje, eu entrei para acabar com as injustiças da minha cidade. Que é o que eu quero fazer agora no estado de Minas Gerais. Né? A gente vê o norte de Minas, né? Me chama muita atenção, agora muita gente que me segue aqui no norte de Minas, queria que você falasse. Sim, claro. Do norte de Minas, por quê? Visitei muito lá. Porque parece que o norte de Minas, Carzinha, ele é só lembrado na época de campanha. A hora que a campanha passa, todo mundo esquece. Poço artesiano, só aquela coisa de chegar lá para poder fazer de última hora. O primeiro ponto, gente, eu tenho colocado muito aqui, Cleitinho. Hoje as pesquisas mostram uma separação muito grande da população da política. 45% dos eleitores não querem votar. Isso. E nós tivemos esse ano em Belo Horizonte, 3 últimas eleições extraordinárias. O que é isso? Prefeitos que foram afastados e nós tivemos novas eleições. 50% não votou. Essa tendência, ela acaba, sabe o quê? Favorecendo quem já está no poder. Favorecendo aqueles que já têm toda uma estrutura montada profissional da política. E eu parei para me perguntar, por que as pessoas estão além dos escândalos, né, desanimadas do voto? Não é porque as pessoas são irresponsáveis, não é porque a pessoa não tem compromisso com o Brasil, é porque o modelo eleitoral brasileiro está falido. Está falido. Hoje, a forma como são apresentados os candidatos não representa o que a população quer. Ó, tem um de Braúnas aí, sou lá de Braúnas, hein? Tem um companheiro meu de Braúnas aí, bacana. Bacana. Então, hoje, nós temos um sistema eleitoral, gente, que não representa a população. Como que funciona? Os partidos decidem lá entre eles quem serão de fato os principais candidatos. Atrai uma série de pessoas com boa vontade e formam as chapas. Esse ano nós não podemos ter financiamento de pessoa jurídica, foi proibido por lei. Aí o que aconteceu? Criou-se um fundo partidário. 1 bilhão e 700 milhões de reais foram retirados da educação, da saúde, para poder financiar a política. Totalmente errado. E o resultado é o seguinte, só os que já são deputados é que tem esse dinheiro na sua maioria. Que pega. E o resultado, aí nós podemos esse ano ter a menor renovação entre os deputados federais, apesar da indignação da população que está cada vez maior. Eu quero chamar a atenção do povo mineiro por isso. O voto banco nulo é muito perigoso porque você vai fortalecer quem está no poder. Sim. Porque quem está no poder, ele tem o poder aquisitivo de quê? De comprar as pessoas. Infelizmente, ainda no Brasil, tem pessoas que são compradas, principalmente na área de cabo eleitoral. Se você é cabo eleitoral, não se sente ofendido, não. Se você não se vende por dinheiro, então você não tem que ficar ofendido comigo que eu estou falando. Mas tem gente que se vende sim, sabe? Tem gente que fala assim, eu não vou apoiar aquele não, porque aquele não me deu dinheiro. E o que acontece? Acontece que esses que estão no poder vão continuar. Pessoas como eu, como o Carlos Viana que está entrando agora, sabe, que está dando a cara para bater, fica com um poder menor de chance. Por quê? Porque a gente não tem como chegar no máximo de pessoas possíveis. Então é de suma importância você pensar e refletir sobre a questão do voto. Então é isso que eu estou fazendo aqui, trazendo o Carlos Viana aqui, porque a gente tem um bom candidato sim, a gente não pode generalizar e achar que 100% da política é corrupta. É verdade. Tem pessoas do bem. O problema da política hoje, Carlos, é que o mal está prevalecendo, a gente tem que mudar isso aí, o bem tem que prevalecer. A política, a essência dela é a arte de servir, a política é boa. O que está errado são o quê? São os políticos. E você que está assistindo aqui, vocês precisam entender que vai passar outubro, vai passar 7 de outubro, vai ter um senador, vai ter um governador, vai ter deputado, alguém vai ser eleito. vai ficar. O problema não é a política, são os políticos. Então cabe nós ter comprometimento, responsabilidade e votar consciente. Analisa o Cleitinho, analisa o Carlos Viana, que eu tenho certeza vão ficar bem satisfeitos. A hora da mudança é agora. Eu, quando decidi me candidatar, eu resolvi viajar para Minas Gerais. E viajei 27 mil quilômetros de carro. Com a visita hoje a Divinópolis, que é uma visita política, já são 136 cidades que eu visitei em Minas Gerais. E eu andei muito pelo norte de Minas, andei pelo Jequitinhonha, tem inclusive o Jean que está me acompanhando aqui, estive lá 2 vezes, nós conversamos muito sobre isso. E eu aprendi de uma maneira muito especial com o pessoal do norte do estado, porque você disse bem, só chegam lá para poder falar de poço artesiano, para poder falar de situações, de cisternas, aquilo que vai como um presente e depois abandona a população. O povo lá quer uma solução definitiva para a questão da pobreza, porque você tem um ciclo interessante. Agricultura familiar, a pessoa planta, vem a seca, a pessoa perde, a pessoa depende da assistência do governo federal. Aí ela planta de novo, vem a seca, perde, e esse ciclo da pobreza ele vai se fechando todas as vezes. Hoje a gente tem que começar a trabalhar
uma novidade que chegou com muita força no mundo e que o Brasil vai começar a adotar. Chama-se energia solar. Mas o que tem a ver? Tem a ver que o norte de Minas tem um sol, que é um negócio impressionante, e lá a gente pode construir pequenas usinas solares nas cooperativas para favorecer os pequenos agricultores e eles irrigarem mais terra e aumentarem a produção. Se a gente conseguir energia elétrica mais barata, isso eu falo com muita tranquilidade com vocês, se a gente conseguir energia elétrica mais em conta, se a gente produzir com esses agricultores, eles aumentando a área de produção, a gente quebra o ciclo da miséria, da pobreza. Aí nós vamos ter uma nova fase de desenvolvimento no norte de Minas Gerais. Quero pedir a quem está seguindo eu aqui na página, que comece a compartilhar essa live, que é de suma importância, porque vocês cobram um candidato, cobram que está sem opção, então eu estou trazendo aqui um bom candidato, que eu acho que pode fazer a diferença aqui por Minas Gerais. Eu acho que a gente deveria conversar aqui também, Carlos, sobre a questão da carga tributária de Minas Gerais hoje. Eu acho que é de suma importância a gente colocar isso, porque muitas das vezes o desemprego que tem em Minas Gerais hoje, que é falta de incentivo no empresário. Hoje eu fiquei sabendo, semana passada, esse final de semana, que teve uma empresa no Triângulo Mineiro, Uberlândia, que saiu para ir para Goiânia. Por quê? Porque lá os impostos estão mais baratos. Então, acho que é de suma importância agora a gente analisar a questão da carga tributária aqui, você brigar no Senado e eu brigar aqui na Assembleia. O Senado tem a responsabilidade, gente, de estruturar as políticas que equilibram a federação. O Senado são 3 senadores por estado, tanto Sergipe, que é um estado menor, quanto Minas Gerais, que é um dos maiores, tem 3 senadores, para ter equilíbrio na federação. E lá se discute as leis que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, para que elas não criem uma desigualdade, né, nos entes federados, que é o nome que a gente utiliza nessa história. E um dos desafios do Senado, nessa área tributária, vai ser votar uma alíquota única de ICMS para acabar com a guerra fiscal. Ótimo. Porque Minas Gerais hoje, por exemplo, tem o maior ICMS sobre o valor da gasolina do Brasil. É um negócio impressionante. A nossa gasolina é uma das mais caras do Brasil por conta disso. E ainda assim, uma cidade como Divinópolis, por exemplo, tem quase 90 milhões de reais que não foram repassados para a cidade. Um governo que destruiu por completo as finanças de Minas Gerais. Então o Senado, no ano que vem, tem que discutir uma reforma tributária para que a gente crie uma alíquota única em todo o país. A gente crie, quem sabe, um imposto de valor agregado, que é o IVA. O que é isso? Um imposto só sobre o consumo, para a gente reduzir a carga sobre a cesta básica, que onera mais as famílias pobres, onera mais os trabalhadores. O papo é cabeça, mas é um assunto, gente, que é preciso ter pelo menos uma noção sobre ele, para a gente entender o desequilíbrio que nós temos no Brasil quando a gente fala em carga tributária. Os mais pobres acabam pagando mais imposto do que as pessoas que têm um patrimônio maior. Com certeza. E o pessoal meu da minha página aí, olha, muito obrigado por estar curtindo, compartilha essa página, por favor. Estou aqui com o Cleitinho, que é vereador em Divinópolis, é fenômeno aqui nas redes sociais, né? Nos abriu aqui a possibilidade de uma boa conversa em Divinópolis. Deus te abençoe, muito obrigado ao Cleitinho. E você aí, vamos, por favor, compartilhando e curtindo também, né? Malacaxedo, opa, ó, nota 10. Um abraço para Vespasiano, meu muito obrigado. Malacaxedo, um grande abraço aqui, muito obrigado, viu? Olha lá, olha, já temos quem vota em você, deputado, quem vota em mim, senador. Voto Carziana para senador, muito 310, né? Fala de Conquista, cidade linda, Nilson, um abraço a você aí, muito obrigado, viu? Tamo junto aí, galera. Meu voto é Cleitinho, senadores Carlos Viana e Rodrigo Paiva. Tamo junto aí, 23444. Carlos Viana, tem uma das coisas que eu gosto muito de falar aqui com meus seguidores aqui, que eu acho que você vai concordar também, é a questão da reforma política. Sim. Você é a favor de uma reforma política no Brasil aqui, que eu acho que vai passar muito pelo Senado essa questão aí, né? Se tiver iniciativa tanto dos deputados como de vocês também. Como é que você vê essa questão hoje de privilégio, regalia? O que acontece muito é o seguinte: um deputado, por exemplo, ele vem aqui em Divinópolis, consegue aqui 5 mil votos. Vai lá em Capelinha, mais 2 mil votos. Vai lá em Muzambinho, mais 1.000 votos. Aí ele faz 60 mil votos, elege e não tem compromisso com ninguém. Nós precisamos fazer uma reforma distrital do Brasil. O que é isso? Uma reforma política por distritos. Deputados representando os distritos, né? Deputados representando distritos por número de habitantes. Então, por exemplo, região centro-oeste, vamos que a gente cria um distrito aqui. Só os moradores dessa região poderiam se candidatar. Isso torna as campanhas muito mais em conta e torna a transparência e a fiscalização do eleitor muito maior. E o compromisso mais, no caso, com os parlamentares, né? Gente, eu estou perdendo muito em likes aqui, hein? Me ajuda
ajuda aí, vamos curtir, vamos compartilha dar um like aí, gente. Compartilha aí também. Então, quem me segue aqui na minha página vai seguir o Carlos. Surra aqui, viu? Tô não. Maurício Reis, dessa Bom Despacho, querido, um abraço para você aí, viu? Nosso colega radialista aí. Um abraço. Maurício Reis, gente um abraço, muito boa. Conheço o Maurício. Tamo junto, boa, Maurício. Viu? Maurício, gente finíssima. Isso, vamos curtindo aí, compartilha. O Cleiton tá me dando uma surra aqui. Não tem problema não, tá certo. Não, acho que eu acho que é bom a gente trazer você aqui hoje, cara, para os meus seguidores, que é muitas pessoas que me chamam mesmo perguntando, Cleitinho, e senador, como é que a gente vai votar? E eu acho que acho que a questão agora para a gente mudar esse país aqui é tirando os que estão lá, a gente renovar, a gente precisa fazer essa renovação. E como eu disse, eu acho que a gente não pode generalizar que achar que 100% da política hoje é corrupta, sabe? Então acho que dá para mostrar que tem pessoas do bem querendo entrar e querendo fazer diferente. Então eu acredito que você vai, como senador, vai fazer muito diferente. Gente, e aqui, vamos só pensar uma coisa, se ficou ruim pela política, só tem um jeito de melhorar, é pela política. Com certeza. Não adianta a gente achar que vai aparecer aí um salvador da pátria, alguém que sozinho vai conseguir resolver as coisas, que não é assim que funciona. O parlamento são muitas vozes, né? O Brasil é um país muito diferente e o parlamento também é assim, mas é preciso que você escolha bem, que você faça um voto de consciência para que a gente possa renovar agora no dia 7 de outubro, senão não dá certo. Agora você me perguntou sobre mordomias, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos falando em reforma da Previdência porque os brasileiros estão vivendo mais, então a maioria que está aqui são pessoas jovens, 20 e poucos anos de idade, que muitas vezes nem começaram a entrar no mercado de trabalho e vão começar a contribuir com a Previdência muito breve. Se a gente não fizer uma reforma, não vai ter Previdência. Só que a gente não pode fazer essa que está aí do Temer. Entendi. Porque essa do Temer, ela tira de quem ganha menos. Nós precisamos de uma reforma que iguale para todo mundo. Então vamos ter uma aposentadoria que é o chamado teto da aposentadoria. Então tem que ter para todos, para os políticos, para os juízes, para todo mundo, ninguém diferente. Quem quiser ter uma aposentadoria maior tem que contribuir por conta própria. Aí a gente faz uma reforma da Previdência correta. E a gente tem que saber o seguinte, onde é que está o rombo? Então a Previdência tem um rombo? Tem, mas onde está esse rombo? Ele está no seguro? Ele está na aposentadoria dos carteira assinada, dos servidores públicos? Ele está na assistência? Porque a Previdência são muitas coisas. A Previdência é seguro, você que, por exemplo, trabalha, tem sua carteira assinada. Se você sofrer um acidente, você tem direito a um seguro da Previdência, um seguro doença, um seguro acidente. Se você aposenta, vem da Previdência. Se você, por exemplo, é servidor público, boa parte deles cai na Previdência. Só que aí, algumas categorias se aposentam com 45 mil, 50 mil. No Executivo, as aposentadorias começam em 8.500. É desigual. Né? É desigual. Porque a média das aposentadorias no Brasil é R$ 1.800. É muito pouco. Como é que nós vamos tirar do aposentado que já não tem para poder colocar? Não. Vamos fazer uma reforma? Então vamos fazer para todos. A partir de agora, só tem uma forma de aposentar no Brasil, que é o teto da Previdência. Aí a gente começa, de fato, a fazer justiça no país, viu, gente? Com certeza. Agora, são os assuntos difíceis, mordomia. Você sabe quanto custa o Senado? Você tem ideia de quanto custa o Senado todos os anos? Eu sei que é muito caro. Você que está me assistindo aí, você sabe quanto custa? Está crescendo, viu, cara? Você está crescendo? Não, tá. Eu estou levando uma surra aqui do Cleitinho, mas lá vai, né? Não, está subindo. Sabe quanto custa o Senado para o Brasil? 2,5 bilhões de reais todos os anos. Um senador custa mais caro que a rainha da Inglaterra. Não, é muito caro. 2,5 bilhões de reais. A gente precisa começar a dizer basta. Nós não podemos ficar sustentando isso. E no que depender de mim, estou fazendo um compromisso com vocês, de quem trabalha há 41 anos. Eu vou votar pela redução do que for possível nessa questão dos políticos. Parabéns, cara. Para a gente poder começar a ter transparência. E eu fiz um compromisso também, Cleitinho, acho que você poderia pensar sobre isso. Eu quero desenvolver um aplicativo, assim, ou pelo menos encontrar um aplicativo que a gente tenha a possibilidade da pessoa que está nos assistindo estar nesse aplicativo sabendo o que a gente está fazendo. Então lá naquele aplicativo todo dia vai estar lá assim, ó, o senador vai votar hoje desse jeito, o senador está fazendo isso, o senador está em viagem ao exterior. Está dando transparência ao seu mandato. Porque já que as pessoas estão votando em mim, vão votar em mim, vão ter confiança no meu trabalho, em toda Minas Gerais, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é prestar conta. Com certeza. Do que eu estou fazendo. Né? Eu não abandonaria 25 anos de jornalismo
para a gente poder chegar lá e não fazer as coisas direito. É por isso que eu estou te chamando aqui, Carlos. Eu acho que é de suma importância, porque então as pessoas falam assim, uma andorinha só não faz verão, não. O Cleitinho briga com todos os políticos, aqui, ó. Tá aqui um que eu acredito e confio nele, e eu acredito que se ele ganhar para senador, ele vai fazer diferente. Então a política, a gente crescer, fazer as coisas acontecer, a gente tem que estar junto sim, eu não vou dar conta sozinho não, mas eu estou trazendo pessoas que eu acredito que pode fazer totalmente diferente, que tem a mesma linha de pensamento que eu tenho, e o Carlos é a mesma linha que eu tenho. Então, eu acho que agora Minas Gerais tem sim uma maneira de pensar em votar assim, porque tem esse, tem aquilo, tem o caso de Ana, sabe, se eu puder trazer mais pessoas aqui que eu acredito, eu não tenho problema nenhum de falar sobre a questão de governador também, Carlos, eu aqui vou falar por mim, tá? Eu vou votar no Romeu Zema, o Romeu Zema não é coligado ao meu partido também, mas como eu disse aqui, eu estou aqui pelas pessoas e pelas ideias, eu não estou aqui por partido não. Eu acho que você que está querendo uma via nova, você tem opção sim, se eu votar branco e nulo, foi o que o Carlos Viana disse aqui, você vai fortalecer pessoas que estão lá. Se você quer mudança, tem como mudar. Basta só você conscientizar e querer fazer diferença. E nessa questão de governador, presidente, o mais importante é que você pense e faça a sua escolha. Nós estamos aqui, podemos manifestar, ele vota no Zema, eu voto em Anastasia, porque conheço, gosto do professor Anastasia, acho que ele é hoje o nome mais certo para poder sentar lá. Agora, eu não sou dono da verdade. Nem eu, né, cara? Ninguém nem aqui. Você que está aí nos assistindo, você é livre para votar. Então você escolha da maneira que achar melhor, né? Pessoal de São João del Rei, meu muito obrigado assistindo aqui, obrigado a vocês todos, viu? Aí, Oliveira. Oliveira, nossa, terra dos meus parentes, Oliveira, bom sucesso. Obrigado, um beijo a vocês enorme aí, Oliveira. Tem muita gente querida lá. De qual partido, Carlos? Já disse que ele é do PHS, PHS, é o mesmo partido da Alexandre Calil, de Belo Horizonte, nem PT, nem PSDB, não é? Vamos dizer assim, esses antagonismos que nós tivemos nos últimos 30 anos, está precisando chegar ao fim, né, gente? Com certeza. Não tem jeito nessa história toda, viu? Mas obrigado por estar nos acompanhando aqui. Parabéns, viu, Cleitinho? Estou impressionado aqui com a sua capilaridade, como eles gostam de dizer, né? E vai para lá. Olha, o pessoal está reclamando, perdeu meu voto. Bem, eu voto porque acredito nele. Sabe o que acontece? Durante 6 anos como jornalista, eu cobri o governo do professor. E vou lhe falar, é correto demais, é um cara honesto, limpo. Tem o problema do PSDB, mas eu não carrego esse pacote. É que eu disse aqui, você tem que acreditar nas pessoas, não no partido. Eu não carrego esse pacote. Não, eu falo com o professor, meu apoio é ao senhor, não é ao PSDB. Tem muita gente boa no PSDB, mas tem muito mala no PSDB, tem muita gente que, assim como o meu partido também, tem muitas pessoas boas e tem gente que, pelo amor de Deus, né? Eu quero dar um toque nas pessoas que me seguem, para quem está seguindo o Carlos também, por mais que às vezes a gente tenha uma opinião diferente, isso é normal, a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente pode se respeitar. Claro. Você não precisa deixar de acreditar no Carlos, ou deixar de votar no Carlos, porque ele tem uma opinião diferente da sua. Talvez ele vai ter mais 10 opiniões que a gente vai colocar aqui, você vai concordar com as 10 opiniões dele. Isso é uma opinião dele. Por exemplo, a gente está fazendo uma live aqui agora, e eu não vou votar no Anastasia, mas ele vai votar no Anastasia. Por isso eu vou deixar de respeitar, de acreditar nele? Isso é uma questão, opinião dele. Então acho que a base de tudo que a gente está precisando melhorar no país também, para a gente crescer mais ainda, é a questão do respeito. Acho que a gente tem que parar com isso de se gladiar dentro das redes sociais, porque a gente está tendo uma opinião diferente da outra. Eu estou aqui, a democracia é para isso mesmo. Acho que ela perguntou ali quem é minha família lá em Oliveira. São os Viana. Eu tenho vários Viana aí em Oliveira. Oliveira, Bom Sucesso, né? Tem os Barros também, tem o pessoal dos Romanos, que são meus primos. Eu tenho muita gente aí nessa quem que é esse tal de seu suplente que estão perguntando? É o seguinte, o Castelar é um advogado que é presidente da Federação Mineira de Futebol. E os cruzeirenses são irritados com o Castelar de tudo quanto é jeito que eles falam que o Castelar... Gente, vamos deixar o futebol nas 4 linhas do gramado. Castelar é um advogado jovem, é inteligente, é do meu partido. Foi uma colocação do partido, eu aceitei. Então, para mim, por exemplo, o Calil é atleticano. Todo mundo sabe o Calil. Eu sou cruzeirense, não me escondo de ninguém não. Sou cruzeirense, defendo o azul e branco. E temos uma parceria muito grande nessa história toda. E o Castelar é um cara muito inteligente. Aí o pessoal fica reclamando, fala, porque o Castelar é presidente da Federação Mineira de Futebol. Eu não estou aqui batendo bola, eu estou aqui discutindo política, né? Como eu não pretendo morrer tão cedo, e eu pretendo ser senador durante 8 anos, permitindo Deus, então a questão do suplente aqui, eu confesso a vocês, não vai fazer muita diferença, né? Mas obrigado por perguntar.
para a gente poder esclarecer tudo isso daqui, né? Eu acho que essa questão aí, que por mais que ele esteja num partido diferente, por mais que talvez o candidato dele seja o Anastácio, o meu seja o Romeu Zema, no final o que eu quero para o meu estado, o que eu quero para o estado de Minas Gerais, Minas Gerais melhor. Então acho que essa briga de Cruzeiro Atlético, de partido, de ele é evangélico, eu sou católico, então no final o que o evangélico quer, o que o católico quer? Quer Deus. Acho que a fé é a coisa mais bonita que a gente tem, é a fé. Então, por mais que a gente tenha algumas diferenças, no final a gente quer a mesma coisa. Então acho que o que eu estou falando aqui, gente, vamos ter algumas opiniões diferentes, mas vamos nos respeitar. Eu acho que é a base de tudo, né? Ô Carlos, tem uma questão também aqui. Sim. Que eu quero te falar, que eu entrei na política tem 1 ano e meio, então é um conselho que eu vou dar para você. O que me chama a atenção na política, por mais que eu seja só um vereador, mas eu já estou na política e você vai entrar agora. Sim. Por mais que você esteja na campanha agora, mas a hora que você entra é totalmente diferente da campanha. E o que me chamou a atenção dos políticos, que eu vejo nessa questão? O político, quando ele entra na política, naturalmente a sua vida vai melhorar. Porque como senador, você vai ter um salário melhor, eu como vereador tenho um salário melhor que eu tinha, se eu ganhar para deputado eu vou ter um salário melhor. Então a vida do quem entra na política, a vida dele melhora. Então, posso falar uma coisa para você? Eu vou ganhar, eu tenho 41 anos que eu trabalho, então eu poderia me aposentar, já tenho 38 anos de contribuição, poderia estar me aposentando. Entendi. Por aí vai. Eu vou ganhar 2 vezes menos do que eu ganho hoje como jornalista. As pessoas podem não acreditar, bacana, mas é verdade. Então, mas eu quero chamar a atenção então dos políticos que estão me assistindo aqui, você dá esse toque lá no Senado. Meu número é 310, gente. A partir do momento que o político entra na vida pública, ele vira um político, a vida dele melhora. Agora, o que custa? Mas eu vou te falar isso, fazer a vida do povo melhorar. E é isso que eu te peço como senador. Claro. Preocupa com o estado de Minas Gerais, preocupa em fazer a vida do povo melhorar, preocupa com o norte de Minas, preocupa com o Triângulo Mineiro, preocupa com toda Minas Gerais. Eu acho que é dever do político que é servir e não ser servido. Você vai ser um senador agora, não seja servido. Vamos servir, que eu acho que é melhor, é a maneira melhor que a gente tem para fazer para a população agora, até para a gente resgatar essa questão da essência da política, né? Porque está desacreditada. Eu acho que a pessoa como você, como eu, que está entrando, né? Vamos conversar assim, sério, porque partido político, a gente tem que escolher um. Se eu pudesse, gente, eu me candidataria independente. Eu seria um candidato sem partido, tranquilamente, mas não é possível. A gente tem que escolher um partido. Quando você escolhe um partido, já falou o próprio nome, partiu. Você fez uma escolha, não tem jeito, né? Aí acaba que a gente tem que muitas vezes ser obrigado a conviver com coisas que a gente poderia. Outro mundo escreveu assim: você gravou um vídeo com o candidato falando. Eu gravo vídeo com todo mundo, tiro foto com todo mundo. Eu só não avalizo ninguém. Eu só digo que a pessoa precisa pensar para poder votar com seriedade. Aí tem aquela coisa toda. Agora vamos conversar aqui sobre o que se espera da política. Vamos começar a fazer um diagnóstico do que está acontecendo no Brasil. Uma preocupação minha muito grande: escola pública. Eu sou filho da escola pública, estudei na escola pública com 7 anos de idade, fui até o ensino médio, aos 14 anos comecei a trabalhar, paguei meus estudos da faculdade, trabalhando, então eu sei o quanto é difícil para as pessoas terem uma oportunidade. Gente, hoje no Brasil, 40% dos adolescentes brasileiros abandonam a escola aos 16 anos de idade. 40%, metade do povo brasileiro não tem um ensino médio completo. A escola, a pessoa sai com 16 anos, por quê? Ela precisa sobreviver com a família dela, às vezes é uma gravidez precoce da adolescente que atrapalha o crescimento dela como mulher e profissional. Isso vem num momento difícil para ela, as famílias às vezes não têm condições de ajudar e a gente vai limitando. Nós estamos condenando hoje uma geração inteira de brasileiros, Cleiton, ao subemprego, à subrenda. Por quê? Porque a política não tem feito o papel dela, que é melhorar a vida das pessoas. A gente precisa rediscutir a questão da escola pública no Brasil, e isso passa pelo Senado. Nós hoje, gente, só 30% das nossas crianças, assim, da 6ª à 9ª série, que são pré-adolescentes, escrevem e leem corretamente. O que a gente espera do Brasil? 30% das crianças. Então nós precisamos chegar lá no Senado, sentar e falar assim: aqui, vamos rediscutir a escola pública no Brasil, vamos rediscutir a qualificação dos professores, vamos buscar um fundo para que esses adolescentes sejam incentivados a ficarem até o final do ensino médio, não saírem para ficar no sinal vendendo bala, vendendo bombom, que é dignidade, mas não é justo isso com o Brasil. É desigual. Esse estudante que abandona a escola com 16 anos, ele reaparece, ele vai reaparecer preso, ele vai reaparecer morto nessas guerras de gangue, ou ele vai reaparecer no subemprego. Quando a economia vai muito bem, o Brasil está crescendo muito, como foi, tivemos um passado aí de dinheiro emprestado, e a economia cresceu muito na era Lula, né?
os serviços funcionam bem, aí os supermercados contratam muito, os bares contratam muito, os hotéis, mas quando a economia encolhe, essa mão de obra é a mais atingida. Por isso nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Então essa responsabilidade da política, ela é fundamental para a gente melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que é a importância que o político tem que começar a fazer agora, é ter comprometimento mesmo, saber que é de suma importância ele como representante do povo, representar. Estou perguntando seu número, Cleitinho. Qual é o meu número? Meu número é 23444, deputado estadual. Ô, Vanilson, muito obrigado aí, você em São Romão. Estive aí pelo norte de Minas já várias vezes, uma região que eu quero ter um carinho muito grande nisso daí, viu? Muito obrigado ao Diógenes, ao Reginaldo. Poxa, que coisa boa, tem gente do Brasil inteiro te assistindo aqui e eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite, viu, Cleitinho? Eu que agradeço, Carlos. Eu acho que você tem mais compromisso ainda hoje, né? Nós vamos dar uma saída, vamos encontrar ainda com um grupo de lideranças ali na frente. Gente, você de Divinópolis, de todo o Centro-Oeste, você dessa Minas Gerais, de Valadares que me assiste, estou aqui pedindo um voto de confiança para mim. Apesar dos meus apoios, das minhas ideias, eu estou sendo transparente, não vou enganar ninguém. Quem vai votar em mim vai votar sabendo quem eu sou, como eu penso e aquilo que eu pretendo fazer lá. Então eu peço o seu voto de confiança da sua família, o seu primeiro voto, que tem muita gente jovem assistindo, com o compromisso de fazer com que a política melhore a vida das pessoas. São 41 anos trabalhando, eu agora quero começar uma nova fase na vida pública brasileira. Permitindo Deus que eu seja eleito senador, agora no dia 7 de outubro, vocês tenham certeza absoluta, eu vou ser a voz dos mineiros em Brasília. Vou representar vocês lá com muita dignidade, com muita altivez, e nós vamos recuperar a dignidade da política de Minas Gerais. Parece que Minas ficou esquecido. Gente, como eu sou um candidato a deputado estadual, aí tem pessoas de todo o Brasil que me seguem. Claro que eu quero um Brasil melhor, mas eu quero uma Minas melhor também. O que acontece nesses 12 anos de política que teve aqui em Minas Gerais, que Minas Gerais está esquecido assim. Então acho que é a hora de resgatar essa questão, né? Quero um Brasil melhor, não quero só Minas Gerais melhor, não quero todo um Brasil melhor, como ser humano, sabe? Mas a gente, como deputado estadual e o Carlos Viana como senador, para Minas Gerais, a gente tem que falar aqui sobre a questão de Minas Gerais. A gente tem que, porque os recursos dele vão para Minas Gerais. Sim, né? Sim. Eu particularmente, eu só sou Minas Gerais. Eu sou deputado estadual que vou fiscalizar o governador e vou estar aí presente em todo o estado de Minas Gerais. Eu sou de Braúnas, Ângela, sou de Braúnas, aí nasci no Salto Grande, na usina do Salto. Tem que visitar o triste norte de Minas. Não, já visitei, já estive no Jequitinhonha 2 vezes, inclusive, tenho um compromisso muito grande com o desenvolvimento, não é para ficar lá explorando a miséria de ninguém não, nessa história toda, né? E aqui, gente, Divinópolis, por exemplo, nós temos um hospital regional que está parado. Precisa, Carlos. A cidade precisa. E não é só para Divinópolis não, viu, gente? É para o Centro-Oeste. Então, quero que se você olha com carinho essa questão para a gente também, Carlos, sendo eleito, a gente puder trazer recursos para essa questão do hospital, que não vai beneficiar só Divinópolis não, vai beneficiar todo o Centro-Oeste, que é de suma importância. Não só esse está parado, não, em todo Minas Gerais tem hospitais que estão parados e precisa resolver esse problema. Né? Esses hospitais regionais, nós temos vários parados, nós temos Sete Lagoas, Governador Valadares, nós temos Divinópolis, e é preciso que essas obras sejam retomadas. Não está fácil, porque Minas Gerais, você sabe, está numa crise absurda e quem está aí no governo não teve capacidade nem competência para poder reorganizar. Então, a partir do ano que vem, um dos primeiros passos como senador, trabalhar no refinanciamento da dívida de Minas Gerais. Minas tem que fazer o dever de casa de reorganizar a dívida, Rio de Janeiro já fez, está saindo de uma crise absurda, nós precisamos fazer isso aqui em Minas Gerais. E os senadores que vão representar, os próximos 2, terão a responsabilidade de trabalhar muito próximos do futuro governador, seja ele quem for. Quem você escolher como governador, o senador vai ter que trabalhar independentemente de partido, para que a gente consiga trazer de volta Minas Gerais para o cenário. O presidente da República veio a Minas uma vez, esse Temer. Uma vez, gente. Nós somos o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. O Temer é uma falta de respeito, falta de vergonha na cara dele, fez covardia com o povo mineiro aqui, sabe? Então passar isso tudo agora, passar as eleições agora em outubro, agora começar janeiro e vida nova para o povo mineiro, não só para o povo mineiro, né? Para todo o Brasil, porque eu tenho seguidores de todo o Brasil. Samonte, como eu disse, quero um Brasil melhor para todos, né? Muito obrigado a vocês. Moro em Contagem, meu voto é de vocês, quero pessoas. O número do Carlos Viana, gente, para muitas pessoas que me perguntam, é 310. 310. É isso aí. O seu é 23, não é isso? 23,444. Então tá fácil. Pessoal, uma boa noite para vocês. Meu muito obrigado por estarmos aqui.
Bill, que Deus abençoe a cada um. Só parabéns, Cleitinho. Tenho certeza que ele vai renovar de verdade, porque há 30 e poucos anos, né? É um garoto que entrou para a política agora trazendo um jeito novo de fazer política. Eu já com meus 55, já não sou tão jovem assim, né? Parece menos, né? Mas é 57. Você tá bem. Cara, só para finalizar, teve uma pessoa que perguntou ali que eu não gosto. Vem as perguntas, né, sobre a questão da ideologia de gênero. Eu, particularmente, sou contra. Eu também. Então, assim, gente, eu vou falar, eu sou uma pessoa extremamente ser humana, não tenho preconceito nenhum, mas eu acho que a ideologia de gênero não deve mexer na pureza da criança. Eu acho que a única coisa que a gente tem pura nesse mundo ainda é a criança. Deixa a criança descobrir, deixa ela virar adolescente, cedo, né? Ela entrar na puberdade e ela pega e resolve o que ela quer, sabe? Então, assim, não vamos mexer na pureza da criança, não. Essa é a minha humilde opinião. Não sou o dono da verdade, não tenho preconceito com nada, sou um cara extremamente ser humano, sabe? Eu acho que cada um tem as suas opiniões, suas decisões, cabe nós respeitar, mas acho que com criança, ela ainda está na pureza dela, então não vamos mexer na pureza da criança. Então, um grande abraço, também caminho na mesma linha. Essa questão da ideologia de gênero é um erro, a gente tem uma erotização precoce das crianças, não funciona. A gente tem que respeitar todas as opções, mas adultas, quando a pessoa decide já com capacidade de dizer, eu quero ser isso. Com certeza. Mas as crianças nós temos que preservá-las e não tem o meu apoio nessa história. Sobre o aborto, também perguntaram aqui. Isso, olha, eu sou contra o aborto. A lei brasileira do aborto hoje, ela já é uma lei muito ampla que atende os casos, na sua maioria, necessários. Por exemplo, a mulher vítima da violência, ninguém pode obrigá-la a manter uma gravidez. A lei permite o aborto, eu concordo plenamente. É risco de vida para a mulher, ela não quer a gravidez, é direito dela não querer a gravidez numa situação como essa, não é? O feto anencéfalo, também a família vai escolher, a mulher é quem vai escolher. Então, a lei do aborto, ela precisa ser mantida. Agora, nós ampliarmos para toda e qualquer relação sexual consentida, responsável, se fazer um aborto, aí eu não concordo. Eu sou radical num outro ponto. Nós temos uma lei de ligadura de trompas no Brasil que permite assim, a partir dos 25 anos a mulher pode ligar desde que tenha 2 filhos, né? Eu sou a favor de que com 18 anos a mulher possa optar. Não quer ter filhos, ela vai lá e faz a ligadura. O corpo é dela. É dela, concordo plenamente. Não está envolvendo ninguém. Às vezes quer tirar o ovário, tira. Né? É um direito, ninguém pode impedir a pessoa de fazer isso. Agora, aborto consciente de uma gravidez normal, me perdoem, essa daí eu não caminho de jeito nenhum, eu sou pela vida. É isso aí, parabéns, Carlos. Galera, o Carlos tem mais compromisso para fazer aqui em Divinópolis ainda. Quero te agradecer essa oportunidade que está aqui, para falar para meus seguidores, para os seus seguidores também, para o povo mineiro, para algumas pessoas que tinham dúvida em questão de Senado. Está aí uma boa opção, né? Não sou aqui o dono da verdade, não. Tem algumas pessoas, Cleitinho, tem fulano, tem Beltrano. Gente, o voto é de cada um, né? Eu só acho que não deve votar mais branco e nulo. Acho que o branco e nulo não está ganhando jogo. Então, estou dando uma opção aqui, né? E vamos junto. Vamos tentar mudar Minas Gerais e mudar o Brasil. Uma boa noite. Obrigado a todos que se manifestaram, inclusive contra. Isso é muito importante. A gente participar, dar opinião com todo respeito, né? Muito obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Gente, Deus abençoe a todos.